Oi, gente, tudo bem? Ah, Vamos esperar o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Boa tarde para quem está chegando. Logo, logo a gente começa com o nosso encontro com especialistas aqui pela Abrata. Só aguardando aqui a doutora Alexandrina para ela também chegar. Vamos lá. Já vou convidar ela aqui. Logo, logo estará conosco. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Boa. Alexandrina. Tudo bem, Luiz? Eu vou, dentro da medida, Aqui a vamos bem, dupla, né? Luiz e Vamos Alexandre. caminhando. Hã? E você, como é que vai? Vamos bem, cumprindo regularmente todas as normas da quarentena, mas continuando trabalhando, né? A gente não pode parar. Muito bom. Muito bom. Pessoal, em primeiro lugar, bem-vindos. O pessoal está começando a entrar aqui nesse live da Brata. É um dos primeiros lives que nós estamos fazendo. Eu acho que só para contextualizar, que eu acho que é legal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz, eu sou psiquiatra. Aqui, junto conosco, a gente tem a ilustre presença da doutora Alexandrina Meleiro também, que é psiquiatra, também uma grande colega. E, bem, o encontro de hoje, na verdade, é para a gente falar um pouquinho sobre o tema depressão, como é que esse tema reverbera nos tempos atuais. Nós costumávamos ter aqueles encontros psicoeducacionais até o ano passado, até 2019, assim ele era chamado, e a partir, então, de 2020, a gente achou por bem trazer de uma forma diferente, né, para que a gente tivesse mais proximidade com vocês, com o público, e para que vocês possam perguntar e se envolver um pouquinho mais com o assunto. A gente chama agora de encontros com especialistas, né? Então, a ideia é a gente fazer temas diferentes ao longo do ano. Nós já tivemos um primeiro encontro que foi presencial, antes disso tudo ocorrer, e agora a gente, dentro dessa situação que mais parece, pois a doutora Alexandrina vai falar, mas parece para mim, pelo menos, um roteiro de filme, quase hollywoodiano, é, a gente tem que aprender a se adaptar e aprender a se virar, literalmente, né? Doutora Alexandrina, acho que a gente pode começar a partir daí. Como é que tem sido a tua experiência diante dessa situação nova que a gente enfrenta? Eu acho que a minha experiência não é diferente da de todas as pessoas, né? Nós temos um planeta inteiro aí em quarentena e tudo isso por causa de uma pandemia. Então, estamos todos numa mesma situação. Claro que algumas pessoas estão em situações diferentes porque estão no chamado trabalhos essenciais, então, ao contrário, essas pessoas às vezes estão até trabalhando mais do que o normal, e outras estão em casa entediadas porque estão sem atividade, sem poder sair. Eu queria chamar atenção para o termo isolamento ou quarentena, que a gente, quando fala isolamento, a gente está falando num isolamento físico, que é o que o vírus exige. Um isolamento físico para contato. Agora, nós já sabemos grandes coisas desse vírus, já tem alguns tratamentos que estão funcionando e muito bem, mas no início não sabíamos nada e era tudo uma grande interrogação. Mas o importante era o isolamento físico. Só que foi chamado erroneamente de isolamento social. E, por exemplo, agora nós estamos tendo um contato social. Eu, você, Luiz, como presidente da Abrata, e todos aqueles que estão ligados na nossa live. Então, nós não estamos no isolamento pleno, completo. Estamos no isolamento físico, eu na minha casa, você provavelmente na sua, e os ouvintes aí, as pessoas que estão acessando, cada um no lugar que acha conveniente para estar se protegendo. Você não está de máscara, eu não estou de máscara, porque estou num ambiente onde não tem ninguém. Mas essa proteção se faz necessária quando a gente está. Tudo isso gera para nós muitas mudanças num curto tempo e, acima de tudo, o sentimento de medo. O medo do contágio, o medo de desenvolver a doença, a impotência diante do agravo dos sintomas e, mais do que tudo, o medo do morrer. Mas será que isso não faz parte do nosso cotidiano? Só que agora numa escala, num tempo curto e numa escala ampliada?
Então, como é que nós estamos nos sentindo? De fato, numa situação nova, diferente, principalmente a geração mais nova, as pessoas da minha geração e mais velha já passaram por situações de bastante gravidade, outras, eu lembro que pessoas, não nessa proporção, mas quando veio a AIDS na década de 90, também foi uma coisa bastante importante, a guerra, a gripe espanhola, quer dizer, teve tantos outros eventos, é mais um. Vamos aprender ou não? Isso só o pós vai dizer se nós vamos aprender ou vamos continuar com comportamentos que agora diz, eu vou mudar, mas na verdade depois tudo volta à velha rotina. Legal. Luiz? Legal, Ale. Tá Muito ouvindo? obrigado. Oi, eu tô te ouvindo, mas a tua transmissão está um pouco cortada, está um pouco entrecortada. A minha A gente está tendo um ou outro problema técnico. Pelo menos a sua recepção aqui, pelo menos, está chegando um pouco cortada. Eu não sei. Vamos só aguardar um pouquinho. Doutora Alexandrina, eu vou fazer o seguinte. Aqui também, para mim, está chegando entrecortada. Embora conectar de novo. Todo um mundo tecnológico. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para a gente fazer uma reconexão aqui, tá? Eu vou temporariamente desconectá-la e eu vou reconectar fazer um convite novamente. Vamos lá. Então, são os nossos, né? A gente também está aprendendo aqui como fazer isso. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a doutora Alexandrina. A gente já convida ela de novo. Vamos lá. Aqui, vamos ver se ela já entrou. Acredito que sim. Aqui. Prontinho, vamos ver se agora vai dar certo. Eu queria que vocês me dissessem, em primeiro lugar, a gente está com algumas pessoas já online, mas se a transmissão para vocês também está indo bem. Se vocês puderem comentar, seria legal para a gente ter um feedback também. E aproveito também para já trazer... Aqui voltou a doutora Alexandrina. Aproveito para trazer para vocês também a possibilidade de envio de perguntas. Né? Hoje o tema principal, na verdade, é depressão, mas a gente pode falar um pouquinho de forma mais geral a depressão, da gente entender a depressão nesse contexto atual que a gente está vivendo nesse momento. Agora sim, Alexandrina, você me aparece super bem, sem falhas, tá ótimo. Então eu vou continuar maravilha. Agora eu vou segurando ele na mão. Legal. Para não fugir o contato. Legal. Agora o pessoal realmente está falando que está indo tudo bem, parece que a tecnologia está a nosso favor agora. Então acho que a gente tem sinal verde para continuar, né? Algumas pessoas estão falando que a sua tá boa, agora a minha tá ruim. Gente, eu juro por Deus que vou tentar ver aqui, mas eu estou numa conexão bastante forte. Vou tentar até trocar aqui para ver o que a gente consegue, mas... Conexões de rede social, tudo isso está sendo um treino, não está sendo? Exatamente, é uma adaptação. Vai ver que o coronavírus está tentando interferir. A gente não vai deixar ele interferir nessa transmissão também. Não, mas é isso. Eu acho que anticorpos suficiente. Exatamente. Fantástico. Bom, eu acho que para aquecer um pouquinho, eu queria trazer, na verdade, algumas questões para a gente pensar juntos aqui, né? Então, acho que num primeiro momento, acho que só para levantar, como é que está a emoção de cada um nesse momento, né? Eu estava pensando no que a Alexandrina falou, então, como é importante a gente ter essa capacidade de adaptação nesse momento, né? Vou contar um pouquinho da experiência pessoal. Eu, pelo menos, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, confesso que eu, pelo menos, fiquei muito chateado, né? Eu fiquei muito entristecido. Aqui em casa,
moro eu, mas minha mulher tem uma menina de 2 anos de idade, né? E acho que a primeira coisa que me bateu foi muito isso. Eu falei, poxa, como é que eu vou lidar com essa criança? Né? Isso é como se fosse um baque, né, no primeiro momento. Depois eu senti que eu consegui meio que dar a volta por cima. Então, aos poucos, claro, uma situação totalmente inédita, né? Acho que a última vez que isso ocorreu foi há quase 100 anos atrás, praticamente na gripe espanhola, desse jeito, né, com isolamento, etc., tão sério, e com essa vastidão, né, de casos, né? Então, é uma situação que acho que é difícil para todos nós, né? Eu acho que a gente poderia também pensar o seguinte, né? Qual que é a diferença, até que ponto, né? Eu me sinto só esse baque, né, ou só essa coisa de estar entristecido, e até que ponto, de fato, né, eu possa estar precisando de ajuda. Queria ouvir um pouquinho. O que você acha, Alexandrina? Na tua opinião, qual que é a grande diferença? Em que momento que a gente deve ficar mais ligado, que o sinal amarelo realmente começa a piscar mais forte? Veja bem, Luiz, que todos nós estejamos sentindo diferença, emocionalmente diferente, algumas pessoas um pouco desanimadas, outras um pouco com irritabilidade, outras se perdendo nas tarefas porque não estabeleceu uma rotina, atrapalhou o sono. Então, tudo isso é muito novo e não quer dizer que todo esse novo, todos esses, vamos dizer, sintomas venham cair necessariamente num quadro ou de ansiedade ou de depressão. Nós temos que perceber que nós temos capacidades de ter reações a diferentes estímulos, e às vezes a reação pode ser um pouco de irritabilidade, um pouco de preocupação, um pouco de apatia, um pouco de cada coisa. E você viu que a palavra que eu mais falei nesses últimos segundos foi pouco. Né? Então, quando é um pouco de cada coisa, nós estamos diante de reações que são naturais nós termos diante de uma adversidade como essa, desse isolamento físico que nós estamos tendo que passar, alguns, como eu disse, em grau diferente, né? Tendo home office, ou às vezes não trabalhando, simplesmente não podendo ter contato nenhum. Quando é que eu vou precisar de ajuda? Quando isso começar a interferir demais no meu sono. Mas está interferindo, por exemplo, no meu sono, porque eu fico de madrugada vendo um filme de uma série, eu fico vendo reportagem, eu fico fazendo coisa, ou porque de fato eu não consigo dormir. Porque muitas vezes, pela falta de rotina, porque amanhã eu não tenho necessariamente que marcar meu cartão de ponto, então eu me permito ficar até mais tarde e desregula o meu ritmo circadiano. O sono fica alterado. O sono alterado não é interessante para o nosso organismo do ponto de vista físico, assim como emocional. Então, será que eu vou ter que tomar um remédio para insônia? Não. Eu vou ter que fazer primeiro a higiene do sono. Chegar a uma certa hora, qual era meu costume? Às 10 horas? Às 11? À meia-noite? Qual era o horário que antes eu tinha o hábito de deitar e dormir? Eu vou estabelecer esse horário e vou praticar de novo a higiene do sono, tirando os estímulos, tirando os barulhos, estando numa roupa confortável, um ambiente confortável. Se eu vou para a cama e fico meia hora, 2 horas, 3 horas, ou eu consigo dormir, mas tenho um sono entrecortado, ou eu desperto muito cedo, então eu estou tendo um problema de sono. E esse raciocínio vale para outras coisas. Eu estou comendo demais, porque eu estou o dia inteiro em casa. Então eu levanto, tomo meu café, daqui a pouco eu como uma bolacha, daqui a pouco eu como um sonho que eu trouxe e aproveitei e trouxe da padaria, e daqui a pouco eu como 3 bananas, daqui a pouco eu como meio abacate, aí meio não ficou legal, eu como mais um. Quer dizer assim, eu estou com uma compulsão alimentar, porque esse não era o meu natural. Então a gente tem que também olhar o que era pouco aumentado ou que passa a ser moderado ou muito. E aí eu vou ter que tomar cuidado. E assim, para todas as coisas, tudo que vai determinar é o grau com que estamos, qual mudança nós tivemos. E quando a gente fala de ansiedade, é natural que a maioria das pessoas estejam com um certo grau de ansiedade, porque tudo isso é muito novo, tudo isso é muito recente, está mudando muito
o meu dia a dia, o dia a dia de todo mundo, então um certo grau de ansiedade. O que eu vou fazer? Como é que vai ser a questão financeira? Como eu vou entregar os trabalhos da escola? Como eu vou ver meus pacientes e as receitas? Como é que eu vou fazer o supermercado? Quer dizer, todas as preocupações começam a vir e às vezes a gente tem resposta ou não. Muitas vezes, se a gente se deixa ir muito pelo lado intuitivo, a gente pode ter boas saídas. Mas, às vezes, o lado intuitivo pode ter saídas não boas. O que nós vamos ver é que saída esse lado intuitivo está usando. Se são saídas positivas, isso é ótimo. Se são saídas negativas, pessimistas, não, eu vou no supermercado, vai faltar coisa, vou estocar, vou fazer isso, não, eu não vou conseguir atender meus pacientes, eu não vou dar receita, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ser demitida, eu vou ficar desempregada. Se eu começo a ter muito input negativo, aí nós temos que fazer um grande exercício. Usar o lobo frontal, pré-córtex, que vai ser a parte racional, onde eu vou neutralizar os pensamentos excessivamente negativos. Se eu conseguir fazer isso, dominar o lado negativo e começar, não, eu posso estar desempregado, mas eu vou depois, assim que acabar isso, eu vou conseguir uma colocação. Meu currículo é bom, eu vou tentar nisso, nessa área, naquela. Quer dizer, se eu fizer esses exercícios e eu conseguir emplacar isso dentro do meu psiquismo, significa que eu não estou com depressão. Apenas uma tristeza, uma preocupação, uma ansiedade natural. Agora, se não, se eu tento usar o meu lobo pré-frontal, meu córtex aqui, que é o lado racional, e mesmo assim a ruminação fica me torturando, o que acontece? Eu estou começando a ter sintomas depressivos. Aí liga, como você disse, o alerta amarelo. A gente não deve chegar no vermelho. A gente vai tentar, a pessoa, procurar um profissional. Sabemos que muitos ambulatórios estão fechados por causa de toda a questão da logística do isolamento físico, mas por telefone, por comunicação, alguma coisa para saber se o que eu estou sentindo, de fato, merece uma atenção diferente ou se, de fato, é só momentânea e eu vou conseguir superar. Como é que é para você tudo isso, Luiz? Olha, primeiro eu queria comentar, eu acho que essa questão comportamental, né? Como ela é importante. Muitas vezes os pacientes, né, as pessoas, de uma forma geral, elas não dão tanta importância. Todo mundo quer uma solução muito mágica, né, quando a gente tem um problema. Eu vejo muitas pessoas procurando, se eu tenho insônia, eu preciso de uma medicação obrigatoriamente, né? Sem fazer higiene do sono, sem fazer qualquer tipo de modificação ambiental, comportamental. Tem coisas tão essenciais, né, e tão práticas que a gente pode fazer para melhorar. Acho que você estava falando também dessa questão da gente tentar, pelo menos, mentalizar o que a gente tem de positivo. Ninguém precisa ser um monge budista para fazer isso, né? A gente pode fazer coisas simples. Por exemplo, quando acaba o dia, a gente fechar os olhos, né, por 5 minutos e tentar elencar, né, quais são os aspectos positivos que tem na minha vida. Eu garanto para vocês, se vocês fizerem isso de forma disciplinada, né, durante alguns dias, vocês vão perceber como o próprio psiquismo ele passa a funcionar de forma muito mais positiva, né? Na verdade, a gente tem um mecanismo que é natural, que chama, tem uma expressão em inglês, chama positive bias, né? Então, normalmente, a gente até tem esse mecanismo de proteção. Ele tenta proteger a gente, na maior parte do tempo, de tudo que é negativo, de tudo que pode trazer uma consequência negativa do ponto de vista emocional para a gente. Eu confesso, como eu estava te dizendo, Alexandre, acho que no começo eu acho que foi um pouco mais difícil. Algumas pessoas disseram para mim, olha, eu não sei como é que eu faço agora, porque eu estou com um tempo muito ocioso. Outras pessoas, assim como eu pelo menos eu tive a sensação que agora eu estou trabalhando até mais, né? Quer dizer, além da função de médico, de psiquiatra, eu estou tendo que virar chefe, eu estou tendo que passar, eu estou tendo que fazer uma série de coisas que eu nem imaginava fazer antes e que está sendo muito legal, por um lado, né? E estou aprendendo. Então, acho que isso também entra no lado positivo, a gente começar a observar, né, o que esse cenário traz e que a gente pode tirar, né, extrair e que pode trazer coisas novas, bacanas para a gente. Uma outra grande experiência que eu estou tendo, acredito que a Alexandrina também,
eu estou falando principalmente em relação aos atendimentos, tem sido essa experiência da teleconferência, da telemedicina. Né? A gente tem feito com frequência telepsiquiatria com os pacientes, ou seja, a gente faz as consultas por vídeo. Né? Muito provavelmente, acho que essa seja também uma forma e que a gente vai mudar ou vai ser modificada daqui para frente, ou seja, muitas das pessoas que tinham dificuldade, né, com questão de deslocamento no trânsito, etc., não tem mais. A gente deixa de gastar 1 hora, 2 horas que seja do nosso dia, a gente ia ficar parado no trânsito para fazer outras coisas mais interessantes. Né? Então, eu vejo, o que eu queria te dizer é o seguinte, Alexandre, eu vejo, pelo menos na minha opinião, mas eu estou conseguindo, graças a Deus, ver o lado positivo dessas coisas, mas tenho sentido, conversando com colegas, com amigos e também com pacientes, que as reações são muito diferentes. Né? Eu acho que é importante mesmo a gente ficar ligado, né? Em que momento isso pode mudar e em que momento que eu devo procurar ajuda. Então, eu acho que sim, eu acho que o grande marcador, né? Eu acho que o grande corte é quando a gente começa a perceber prejuízo no dia a dia. Então, eu estou muito diferente daquela pessoa que normalmente eu sou. Né? Todos nós, querendo ou não, a gente tem uma referência de si próprio. A gente se conhece. Então, a gente sabe quando a gente está bem e quando não está. Não é verdade? Muito bem. Só para estimular um pouquinho o debate... Uma coisinha, Luiz. Deixa eu falar uma coisinha, Luiz. Disso que você falou, né? Que assim, no começo, vamos dizer, as 2 primeiras semanas, 15 dias, foi difícil para todo mundo. E principalmente pelo bombardeio de informações, porque era tudo uma interrogação, esse vírus, o que fazia, o que não fazia, tinha tratamento, não tinha, à medida que as coisas foram caminhando. Então, foi importante no início, as orientações que nós passamos, né, via mídia, de filtrar informações, não ter excesso de informações, não pegar informações muito negativas, porque tem coisas positivas, a adaptação da convivência com os filhos, com a esposa, com o marido, com as pessoas da casa. Muitas mulheres tiveram que entrar mais em contato com o trabalho doméstico do que faziam antes, os homens tiveram que estar mais em contato com os filhos do que faziam antes. Então, tudo isso, assim como a gente está tendo mais contato com a tecnologia do que tinha antes. Pessoas até idosas estão tendo que entrar em contato com a tecnologia, porque o grupo de maior risco eram os idosos, e foram os primeiros a ficar ali ilhados, isolados fisicamente, mas também isolados socialmente. A partir do momento que você começa a ensinar para os idosos toda a tecnologia, para quem não sabia, mas para quem sabia utilizar, isso a gente também diminui o grau de ansiedade e de depressão de toda a população. Agora pode fazer a pergunta, Luiz. Legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer boa tarde para todo mundo, porque tem muita gente chegando, alguns já estavam aqui conosco há alguns minutos, então bem-vindos todos aí que chegaram depois. Temos algumas perguntas aqui, eu vou tentar elencar algumas delas. Eu acho que a primeira que eu queria fazer é a seguinte, vou levantar aqui. Se a compulsão for alimentar, né, uma estratégia seria escovar os dentes assim que terminar de comer e anotar o horário que comi para quando eu sentir fome ver se já tem pelo menos 4 horas da última refeição. Isso veio pelo My Diets. O que você acha, Alexandrina? Então, veja bem, uma das compulsões, e aí tem outras, nós vamos falar de outras, é a alimentação. Assim como foi a questão do sono, a questão da alimentação adquiriu um caráter importante. Tanto que no começo tinha os memes, a pessoa começava a quarentena magrinha e saía gordinho que nem pela porta passava. Porque é uma realidade, a gente fica em casa, principalmente final de semana, quando você não sai para alguma programação, a tendência é a alimentação, por quê? É um centro de prazer. Dentro da minha ansiedade, do meu sentimento de tristeza, de angústia, a alimentação estimula meu centro do prazer e eu fico satisfeito. Então aí a gente vai, como sugeriu aí essa pessoa que fez a pergunta, por exemplo, a gente pode anotar o que já comeu ou memorizar, porque aí a gente vai estar utilizando os nossos hards para alguma coisa. Mas quem tem dificuldade pode escrever porque fica ali. Já comi isto ou aquilo, já tomei o café da manhã, meu iogurte, ou comi a minha tapioca, seja lá o que for, ela marcar.
e começar a ter a percepção, eu estou com fome ou não? Eu só estou com compulsão de comer. Eu não estou sentindo fome. Meu organismo não está necessitando de repor a glicose, os nutrientes. Eu apenas estou sem uma atividade. E aí, uma estratégia é tomar água. Eu sempre digo assim, chá colorido, no sentido assim, chá de maçã, chá de cereja, chá disso, qualquer coisa, porque tem um sabor diferente que momentaneamente engana o cérebro e a gente passa a não consumir exageradamente. Agora, claro que se eu estou em casa e eu fizer um bolo, enquanto esse bolo não acabar, eu vou comer. Então, a gente também selecionar os alimentos que vão estar à nossa disposição. Quando a gente O que a fala de... gente vai colocar para dentro, né? Não adianta eu me afundar no pote de Nutella, né? Então, primeiro o que coloca para dentro da casa, depois o que coloca para dentro da boca. São dois para dentro, né? Exatamente. Se eu tenho em casa, fica difícil eu resistir o potinho de Nutella, ou a barra de chocolate, ou todas as guloseimas, os salgadinhos e coisas mais que a pessoa acaba comprando. Então, é importante essa seleção. Logo no começo, na primeira quinzena, o noticiário apontava que o levantamento estatístico mostrou um alto consumo de compras na rede de grande supermercado. O papel higiênico estoura, né? Mas fora isso, bebida alcoólica. Então, houve um grande estoque de bebida alcoólica. Será que isso está na minha despensa, na minha prateleira, no meu armário, ou eu estou ingerindo? Também a gente tem observado que houve um aumento grande de bebidas alcoólicas. E isso gera a dependência, o abuso, e depois a dependência de álcool e outras substâncias, cigarro, coisas assim. Algumas pessoas, com medo da infecção, reduziram o cigarro, outras pararam, pelo que eu tive acesso, mas outras aumentaram o consumo do tabaco e principalmente do álcool. Então, a gente, além da ansiedade, e o álcool é um excelente ansiolítico, a gente passa a ter um abuso e uma dependência. Então, a gente usar outras estratégias para a ansiedade, para o desconforto emocional, que não a gente vir causar no futuro um outro transtorno, uma outra dependência. Então, isso é importante. Além de que o álcool, ele é facilitador de impulsos. E se eu estou irritada, se eu estou agressiva, facilmente eu vou chutar meu cachorro, bater no meu marido, espancar meu filho, e é o que a gente está vendo. Dobrou o índice de violência doméstica. Não só para mulheres, mas para criança. E é um alerta que a gente dá, porque isso faz parte de todo esse contexto que a gente tem visto aí nos últimos 30 dias, vamos dizer assim. Importante tomar um cuidado danado, né? É o que a Alexandrina está falando. Eu acho que o pessoal, para a gente não usar, né, de repente, álcool ou outras substâncias para matar sintoma, né? Na verdade, isso é algo que culturalmente tá muito dentro, muito da nossa cultura, mas cautela, especialmente nesse momento. Eu queria fazer só uma parte aqui. A Marcela Zucca também trouxe uma opinião, obrigada, que as primeiras semanas foram mais difíceis e estabelecer uma rotina de exercícios, alimentação e sono tem me deixado melhor. E filtrar as notícias também acho que ajuda. É super importante, né, Marcela? Eu acho que a gente elencar mesmo, né? De repente, de repente uma fonte específica de notícias e de repente um horário só por dia. Até porque todas as notícias, grande parte delas, a gente já sabe. Vamos dizer, agora daqui para frente vai ser estatística. E a gente ficar assistindo estatística o tempo todo, talvez não seja uma boa ideia realmente. A Valéria Neurolima, que ela colocou o seguinte, em relação ao sono, como profissional da área de saúde, percebo que o meu sono se alterou. O sono é muito leve, como um cochilo, e depois vem a insônia tardia. Atribuo as mudanças de rotina pós-corona, né? Então está dentro também do que a gente está falando. O pessoal está escrevendo aqui, acho que tem mais algumas perguntas. Água saborizada e chá são excelentes mesmo para enganar o estômago. Um outro comentário do My Diet aqui para a doutora Alexandrina. E uma outra pergunta. Deixa eu só achar aqui, que aí fugiu aqui a pergunta. Ser moderador e conversar não é fácil ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. Como lidar com a irritabilidade, que vem com muita força nesse momento,
sem poder sair de casa e não estourar com algum familiar? Pergunta da Rete Magalhães. E aí, doutora Alexandrina, o que você pensa disso? Então, foi o que nós falamos de que, assim, nesse momento desse isolamento físico, né? Eu estou tirando a palavra social e reforçando no isolamento físico, muitas vezes a gente. O que já estava presente, né? Nem sempre eu dou bem com o marido, com o filho, com a criança, com a minha sogra, com a minha mãe, a gente não se tem bom relacionamento. Mas o dia a dia, o corre-corre, as minhas tarefas, o meu, faz com que a gente enfrente isso, enrole e vai passando para frente. Só que, de repente, essa pausa que obrigatoriamente nós tivemos que fazer com o isolamento físico, nos põe de frente com a situação que já estava ali, mas estava camuflada. Então, como é que eu vou fazer para enfrentar a irritabilidade com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu filho? Na verdade, o espaço, tem casas que têm um amplo espaço e tem casas que têm um pequeno espaço, isso varia de acordo com a situação de cada um. O que nós temos que fazer? Eu me dar conta de que eu estou irritada ou de que aquela conversa está me incomodando, está me provocando, eu dizer, para um pouquinho, eu vou pensar, eu vou refletir. Se ficar entrando num entrave de bate-boca, de ver quem ganha, ver quem tem razão, isso vai acabar no ringue, por isso a violência doméstica tem aumentado. Então, é a gente ter sabedoria de fazer a pausa. Sabe quando um time está perdendo e o técnico faz o quê? Tempo. Eu não vou fazer a palavrinha, o sinal do tempo com as duas mãos, porque uma eu estou segurando o celular para não atrapalhar o som. Mas assim, a gente pede tempo. Então, a gente pede tempo para que a nossa irritação, a nossa agressividade baixe de graus. Se a gente ficar pondo mais lenha, aumentar a fervura da água, ela vai virar vapor, embaça tudo e a gente deixa de ter uma vida saudável. Então é importante, por isso que eu falei, a gente não ir tanto pelo instinto. De novo, o lobo frontal, a parte cortical, racional, tem que entrar em ação. O álcool, ele facilita a liberação da agressividade e da impulsividade. Ele não tem que estar no meu cardápio diário, como muitas famílias têm comentado, que todo dia eu passei a beber coisa que eu não bebia. Então, tudo isso são estratégias para que a gente enfrente a impulsividade e a agressividade. Outras vezes, se a pessoa já tem esse traço, essa característica, ou pela bipolaridade, já tem uma irritabilidade acentuada, ela precisa conversar com o seu profissional, o seu médico, para ver se precisa fazer um ajuste para mais, ou ver o horário, se tomar em outro horário, outra coisa para que faça. Mas importante, às vezes a gente, se eu não tenho espaço, a casa não é tão grande, mas eu tenho o meu cantinho. Eu sento no chão, em cima de uma almofada, eu sento na cadeira, eu vou para um canto do sofá e falo, tempo, gente, agora eu vou refletir. E parar, fazer meditação, escutar uma música, cantar, fazer alguma coisa. Eu lembro de que uma das pessoas que estou em atendimento, ela gosta muito de dançar e ela tem fibromialgia. E a academia de dança fechou. Ela falou, mas como eu vou fazer? Eu falei, dança em casa. Ela falou, mas como? Eu não tenho privacidade. Eu digo assim, mas fala que você vai ter um tempo. Não, se eu tiver um tempo, todo mundo vem atrás de mim. Então eu falei, olha, se aproveita que agora você avisou que estava conversando comigo online, faz de conta que a consulta se prolongou, dance 15 minutos. Ai, boa ideia, doutora. E ela fez, depois ela me passou uma comunicação que até as dores que ela estava sentindo da fibromialgia melhorou. Então, às vezes, a gente não precisa de grandes estratégias. A gente só precisa achar solução e não ficar remoendo o problema. Todo problema tem solução. O que importa é a gente não querer um perfeccionismo. A solução ideal é a solução possível agora na pandemia. Então, vamos solucionar. E essa é a estratégia da Alexandrina Poliana. Tá certíssimo. Fantástico. Bom, queria também dar um oi aqui para o pessoal da Brata que está entrando. A nossa vice-presidente, a Neila Campos, também está aqui. A Ioli, também acabei de ver. Obrigado pela presença de todos. A gente tem outras perguntas aqui que estão surgindo. Como saber a diferença nesse momento, né, da pandemia e tudo mais,
mas como é que eu sei a diferença entre um sentimento de pressão e fadiga no trabalho, sabe quando a gente já está muito cansado da parte profissional, e como é que diferencio isso de uma depressão, né? Existe até um termo muito específico que se chama burnout, que é o esgotamento profissional. Então, acho que a pergunta é essa, como é que a gente diferencia um esgotamento profissional de uma depressão real? O que você acha, Ale? Você que entende do assunto. Veja bem, não é que a gente entende, a gente vivencia isso junto com os pacientes, junto com as pessoas, né? Então, assim, exaustão, esse cansaço, muitas pessoas que estão trabalhando home office têm relatado. Então, por exemplo, assim, eu ia para o meu escritório, eu via o Luiz, eu via a Neila, eu via a Bernadette, eu via algumas pessoas, conversava e isso aliviava o meu trabalho ali no dia a dia. Eu estando em isolamento físico, eu não vejo essas pessoas. E aí eu mando uma correspondência para o Luiz, como o Luiz mandou um pouco antes da gente começar a live, e a Alexandrina não respondeu. Ele ficou angustiado porque ela não respondeu. Isso fez com que aumentasse a ansiedade dele, a urgência de resposta, tá vendo como eu sei? A ausência de resposta, e isso vai trazendo emoções, sentimentos. No campo do trabalho, porque o burnout se refere especificamente ao trabalho. Aí sim, se a gente está tendo esses sentimentos, nós vamos falar de burnout. E o burnout tem estado aumentado em muitas pessoas que estão trabalhando home office, porque elas perderam aquilo que já foi falado pela Marcela e a gente já tinha mencionado, a falta de rotina. Então, tem pessoas trabalhando home office até meia-noite, de sábado, de domingo, porque não tem o que fazer, fica trabalhando direto e reto, e a mente precisa de um descanso, precisa de uma área verde, um espaço livre para pensar, para ter contato com a família, para ter contato consigo mesmo, para outras coisas. Como é que eu diferencio? De novo, é olhar. Como é que eu era? Como é que eu estou? Eu era um pouquinho acelerada, eu era um pouquinho calma. Não, eu estou muito agitada, eu estou nervosa, eu estou querendo chutar todo mundo. O cachorro que nem chegue perto de mim, que ele vai levar uma bicada, porque ele vai pagar o pato. É o único que está ali, que não está na quarentena junto de mim. Então, é importante. E quando a gente fala de burnout, a gente tem que lembrar das pessoas que estão na frente de trabalho. Quando a gente fala frente de trabalho, todo mundo se reporta aos médicos e pessoal da enfermagem. Mas tem quem está na cozinha dos hospitais, tem quem está no caixa do supermercado e remontando prateleira de supermercado, quem está nas farmácias, quem está como motorista de ônibus, quem está como outros serviços, estão tendo que trabalhar demais. Por exemplo, se você conversar com o motoboy ou o da bike, né, dos serviços, não vou fazer propaganda, que entrega por bicicleta, eles estão estressados. Eles falam, não tem tanto trânsito, a gente não corre tanto risco pelo trânsito, mas a gente corre risco porque as pessoas têm urgência da entrega. E as empresas têm urgência que a gente entregue rápido. E muitos adquiriram a infecção por estarem trabalhando e não devidamente com a máscara, com a luva e com os cuidados necessários. Então, tudo isso são estressores do trabalho que a gente reporta como burnout. E se falarmos nas pessoas de fato da linha de frente, médicos e enfermagem, na conjuntura dos hospitais em São Paulo e no Brasil, particularmente como um todo, nós vamos ver que é muito diferente das imagens que a gente vê em outros países, né? Então, assim, muitos lugares não tiveram os acessórios do EPI e muitos profissionais de saúde se contaminaram. Um atendimento, muitas patologias estão sendo desassistidas, por exemplo, quem tem um diabetes, quem tem um problema de pressão arterial, quem tem uma cardiopatia, uma doença neurológica, quem tem um filho com autismo que levava para determinadas atividades, tudo isso está parado. Isso está causando exaustão. Aí não é burnout. Aí é uma exaustão porque eu não estou tendo aquela rotina. Muitas pessoas reclamam da rotina. É chato, a rotina é sempre a mesma coisa. Mas agora que a gente ficou na falta da rotina e tivemos que criar uma nova rotina, todo mundo está com saudade da rotina anterior. Então é importante a gente ter visão
de como eu me sentia, como eu estou me sentindo e o que eu tenho que fazer para melhorar. De novo, eu insisto, não adianta a gente ficar reclamando, a gente ficar resmungando. Arrume estratégia de enfrentamento. Isso se chama resiliência. Eu ter a capacidade de enfrentamento das adversidades. Isso é protetor para o não adoecer. Para eu não entrar em compulsão, eu não entrar em alteração de ritmo de sono, eu não entrar em ansiedade, em depressão e até exacerbar o meu transtorno bipolar, o meu transtorno de ansiedade generalizada, a minha fobia, o meu toque ou até um quadro psicótico. Tudo isso junto a gente tem que fazer para cuidar da nossa saúde mental. Cuidar da saúde mental, eu friso, para não aparecer a doença mental. É isso aí. Muito obrigado, Alexandrina. Outras perguntas que o pessoal está mandando aqui, algumas mais clássicas e tal, e o pessoal está perguntando quais são os sintomas, né? Quais são os principais sintomas de depressão. Eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu acho que o principal, na verdade, são dois, né? É que quando a gente sente uma falta, né, de prazer nas atividades que a gente gostava, então esse eu acho que é um grande sintoma nuclear da depressão, e um outro a tristeza. A tristeza, não qualquer tristeza, mas uma tristeza intensa, que ocorre na maior parte dos dias, quase na maior parte do tempo, né? E isso tem que ter pelo menos aí umas 2 semanas de duração. Então não é aquela coisa de eu estar chateado porque de repente, sei lá, eu não estava com o meu filme favorito. Não é isso, depressão, é importante lembrar, né? Depressão é uma forma persistente de alteração de humor, né? Então, afeto é aquilo que dá colorido para a nossa vida. É quando a gente fala, nossa, estou de bem com a vida. Então, isso tem a ver com afeto. Então, o afeto ele também pode ser patológico. Ele pode, eventualmente, né, ser uma doença. E, no caso, depressão, a gente está falando realmente de um quadro clínico. Agora, junto com essas duas coisas, com a tristeza e a falta de prazer, nós temos outras. Então, possivelmente, né, o que a gente observa? Normalmente, alguma alteração de apetite, então o indivíduo começa a perder peso, de repente, sem, né, que exista uma causa específica, ou sem fazer dieta. O padrão de sono dele também se modifica, ou ele passa a dormir muito pouco, ou passa a dormir excessivamente durante o dia. Muitos deles têm queixas de que eles não têm mais energia, mais ânimo para fazer nada, né? O pensamento, por exemplo, ele pode ficar ruminando com uma culpa constante, ou ruminando com pensamentos negativos constantes também. Normalmente, a libido, a sexualidade também está mais baixa. Isso é importante, é bem clássico da depressão. E por que que isso também é fundamental? Porque isso vai rebater nos relacionamentos, é claro. Se eu sou casado, se eu tenho um namoro, se eu tenho qualquer tipo de relacionamento, e se não está rolando legal essa parte, muito possivelmente isso também vai me levar a ter um prejuízo nesse aspecto. Bom, vamos ver se tem mais comentários aqui. A Valéria aqui trouxe o seguinte: no hospital onde eu trabalho, a mudança de rotina tem sido bem estressante, até mesmo a paramentação para entrar nas unidades da Covid, etc., deixa todo mundo super estressado, com medo de se contaminar. Acho que é só um comentário, na verdade, não é uma pergunta, né? Aqui temos uma referência aqui, a Alexandrina, né? O pessoal aqui falando, essa médica é top demais, deixa todo mundo online todo dia. Então, a Alexandrina é a médica que está aqui ligada na internet de fato. Ela sempre está por aí mesmo. Quem falou aqui foi o Uncuri. Quem mais que tem aqui que mandou mensagem? Bom, algumas pessoas aqui parabenizando a Brata pela iniciativa, achei também legal. A gente pretende fazer mais encontros desse tipo, a gente percebeu que realmente existe um público para isso, e o público está bastante interessado. Outras perguntas que têm surgido aqui, e que eu queria deixar para a Alexandrina também responder. Perguntaram aqui, Alexandrina, se existe só um tipo de depressão, ou ela pode ser mais variada, quer dizer, tem alguns tipos, né? Por exemplo, depressão pós-parto. Como é que é isso, na tua opinião? Veja bem assim, Luiz, existem diversos tipos de depressão e isso vai de acordo com a escola, a classificação que a gente for. Existe na mulher, por exemplo, depressão pós-parto não tem em homem, tem na mulher. Então, na mulher tem a depressão
no período pré-menstrual, a disforia pré-menstrual, tem a depressão durante a gestação, a depressão pós-parto e a depressão na menopausa. Sempre que há grandes oscilações dos hormônios, principalmente o estrógeno, a depressão pode se acentuar, as mulheres têm 2 vezes mais depressão do que os homens. Mas não quer dizer que os homens não deprimam, eu sempre alerto isso, porque todo mundo fica preocupado com a depressão das mulheres, mas os homens deprimem. Os homens acabam... Eu já tive. Pois é, então, é importante. Muitas vezes os homens somatizam a depressão. Vai para um infarto do miocárdio, vai para um AVC, vai para um câncer, vai para alguma coisa, toda aquela emoção que ele está sentindo acaba indo para o somático. Então é importante a gente lembrar, sempre que tiver, às vezes vai para uma dependência química e às vezes para uma agressividade, uma irritabilidade que a gente vai ver por baixo daquilo tem uma depressão nos homens. Agora sim, a depressão pode ter a depressão melancólica, pode ter a depressão atípica, que em geral cursa com excesso de sono, excesso de apetite e uma irritabilidade. Tem a depressão unipolar, a depressão bipolar, a depressão de início mais precoce nos adolescentes, às vezes até na criança, a depressão mais tardia, que vai pegar mais no adulto mais velho ou no idoso. Tem a depressão mascarada, tem a depressão, aí tem uma infinidade. O importante é nós olharmos, e sempre que a gente estiver diante de uma pessoa, mesmo com sintomas físicos, eu acho que é obrigatório o médico sempre pensar em depressão, porque é tão prevalente a depressão, e ela pode adquirir uma mescla, disfarces múltiplos, porque assim, a maioria das pessoas estão mais acostumadas de chegar no médico e falar das queixas físicas. Raramente vai falar da queixa emocional, de uma irritabilidade, de uma insônia, de uma tristeza, um desânimo, um desamparo, uma desesperança e até ideação suicida. Então é importante que a gente sempre esteja alerta a tudo isso. Então não custa pensar em depressão, verificar, não preenche esse critério ou não é, melhor, se for, vamos ver o grau. É um grau leve de depressão? É um grau moderado? Ou é um grau grave? Tem depressão psicótica? Tudo isso precisa passar pela avaliação do profissional habilitado e principalmente o diagnóstico entre uma depressão unipolar e uma depressão bipolar, porque o tratamento vai caminhar por linhas diferentes. Então, depressão não é tudo a mesma coisa. E não é frescura, é doença, tem uma alteração neuroquímica importante, tem alteração mostrado por registro de imagem depois de mais de 10 anos, que tem diminuição do hipocampo e várias outras áreas, então a gente não deve desprezar. Depressão é sim uma doença, precisa de tratamento. E quanto mais a gente fizer prevenção para não ter depressão ou mesmo quadros de ansiedade, mais nós vamos ter momentos de prazer, momentos de felicidade e vamos estar, sem dúvida, prevenindo muitas doenças e, inclusive, a própria depressão em si, inclusive doenças que batem no sistema imunológico que esse coronavírus veio trazer à tona. Há pouco, uma pessoa falou, você falou como comentário, mas eu, como tenho bastante contato com pessoas da área da medicina, colegas médicos e também da enfermagem, de fato, para eles tem sido bastante ansiogênico se parlamentar e, às vezes, ter ou não ter todos esses acessórios, tira, mas se vai no banheiro, como é que faz? Porque tem que tirar todo, tem que descartar e não pode descartar tão fácil, porque não tem tantos assim, eu já te entreguei, a chefe diz, eu já te entreguei de manhã, como é que você quer outro? Então, às vezes, algumas pessoas têm usado até fralda para evitar ir no banheiro fazer xixi, para que não precise trocar toda a vestimenta. E, sem dúvida, ela falou algo importante que bate na cabeça de todos os profissionais de saúde, o medo do contágio. E mais do que o medo do contágio, o medo de eu ser contaminada e eu passar para as pessoas da minha casa. Seja meus pais que são idosos, seja meus filhos, meu marido, minha mulher, eu passar para alguém. Existe até relato de pessoas que foram hostilizadas, isso aqui no Brasil, de ao entrar no elevador, né, tinha pessoas dentro, não entre agora, espere ele estar vazio porque você é profissional de saúde. Assim como a gente vê
as fobias por raça, por gênero, por uma série de coisas, agora a gente está vendo algumas fobias por causa da profissão. Ser profissional de saúde, as pessoas têm, vamos dizer, isolado. Então, aquela comemoração de bater palmas, de homenagear os profissionais de saúde, na realidade, a gente está vendo alguns lugares que eles estão sendo rejeitados, pedindo para não usar áreas do prédio, não usar elevador, sendo que, na verdade, até pelo juramento hipocrático, até por ser profissional de ajuda, como a enfermagem, estão passando, acima de tudo, sendo altruísta em prol do próximo, mas estão sendo utilizados. Nós temos o tempo todo que estar alerta às nossas reações. Não é que eu estou pedindo aplauso para os profissionais de saúde, mas, sem dúvida, sim, a linha de frente merece toda a referência, toda a deferência e todo o nosso aplauso pelo que eles têm feito. Né? Algumas pessoas, até jovens, médicos e de enfermagem, faleceram já no Brasil por contaminação. E isso nos deixa entristecido quando a gente vê respostas em contrário, hostilizando, porque é profissional de saúde e tem que ficar fora do local social comum a todas as pessoas. É lamentável, realmente. E acho que o que você acabou de dizer, Alexandrina, fala realmente da importância da gente seguir as normas, né, preconizadas pela OMS. Quando for sair de casa, principalmente, né, de preferência, sair com uma máscara, né? Tem muita gente, eu vejo muita gente quando eu tenho que sair de casa, mas que ainda insiste em andar sem máscara no meio da rua. Essa não é uma boa prática, a gente deveria usar, nem que fosse uma máscara de pano mesmo, essas máscaras que se fazem em casa, né, e tudo mais. Existem vários sites que ensinam a fazer, mas acho que é importante, de fato, a gente seguir essas recomendações. É uma doença que não poupa ninguém, como você mesmo disse, né, até inclusive jovens, etc. Lembrando aqui, alguém perguntou aqui a respeito da depressão também, de números, se é uma doença comum na população, se não é. O que a gente poderia falar, eu acho o seguinte, né, eu não sei o que a Alexandrina pensa, mas no Brasil, pelo menos, é muito comum, né, quase 6% da população praticamente tem essa doença aqui no Brasil. Se a gente for pensar em números absolutos, nós temos aí 200 milhões, né, de habitantes, 2 vezes 6, 12, quer dizer, daria 12, quase 12 milhões de pessoas no Brasil com depressão. Então, de fato, é um tema, como a gente colocou anteriormente, bastante clássico na psiquiatria e bastante prevalente, bastante presente na nossa população. O que você pensa, Alexandrina? Você acha, já vou até estimular o debate, você acha que a depressão está mais prevalente no momento, ou você acha que a gente sabe reconhecer melhor e por isso os números parecem mais altos? Sem dúvida, a gente reconhece melhor e a população também está reconhecendo melhor por toda a divulgação, mas não é por isso que está aumentando o número. Está aumentando porque está mesmo, é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde e também a preocupação do Banco Mundial. Um estudo que, junto com a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, que a cada $1 investido para tratar a depressão, nós temos retorno pelo tratamento de $4. Você conhece alguma aplicação que dê esse retorno? Não. Tratar a depressão dá esse retorno positivo. O que é importante para a gente ver o quanto o gasto que tem para o sistema público, o desgaste que é para a família, o sofrimento que é para o paciente com depressão, o quanto é ele faltar no emprego ou baixar o rendimento dele no trabalho porque ele está com depressão. Tudo isso o Banco Mundial somou, fez as contas e tratando as pessoas, a lucratividade seria de 4 vezes mais. Isso calculado em dólar e também foi transformado na moeda euro. No Brasil, no dinheiro nosso aqui, no dinheiro não foi feito, mas a pesquisa mostra em dólar e no euro. Então, é importante a gente não banalizar a depressão. Como você disse, é bastante prevalente, mais prevalente do que a depressão é a ansiedade. Mais prevalente do que a depressão e a ansiedade são as fobias, e nesse momento de pandemia as fobias acabam aparecendo mais. Aparece também em proporção razoável a hipocondria, o medo de estar doente, o medo de contágio, mas isso de um modo geral em toda a população, mas aquelas pessoas que já tinham hipocondria fica mais acentuado.
E, sem dúvida, o que a gente vai ver após pandemia vai ser situações como a gente chama o estresse pós-traumático. Agora nós estamos vivenciando o transtorno do estresse agudo, que são todas essas mudanças. Mas após a pandemia, o que vai predominar bastante é o transtorno do estresse pós-traumático, como foi o que aconteceu com as Torres Gêmeas, com a queda, como foi o incêndio na Boate Kiss, como foi em Brumadinho, tudo isso também a gente está esperando que vá, e não, nada indica que não vai deixar de acontecer, de ter o transtorno de estresse pós-traumático. Pelas perdas que as pessoas tiveram, perda de emprego, perda de pessoas que morreram pela Covid-19, tudo isso, ou por outra doença, porque não pôde tratar, porque está tudo fechado e não pôde tratar adequadamente, ou pela questão do suicídio, que também está rondando e presente nesse momento de pandemia. Então, tudo é importante que a gente tenha um olhar. Eu acho que, como foi mostrado, onde eu pude assistir a apresentação do professor Eduardo Vieta, ele mostrou um gráfico interessante com 4 curvas, né, 4 fases. E a segunda fase é onde entra os transtornos emocionais, né, todas as emoções, e que culmina com o aumento de quase os transtornos mentais, inclusive o transtorno do estresse pós-traumático, provavelmente aumento de suicídio pelo desemprego, pela questão de luto complicado e outras tantas coisas. Então, a gente tem que dar um espaço, sim, para o emocional, para a saúde mental e para quem tem a doença, continuar tratando. Não parar remédio, não se automedicar e não deixar de ter contato com o médico que te acompanha. São as recomendações que eu quero deixar enfatizado aqui, Luiz. Aliás, só para complementar, nós brasileiros somos número 1 no mundo em ansiedade, somos campeões de transtornos de ansiedade, quase 9,5% da população, quase 19 milhões de pessoas no Brasil com transtornos de ansiedade. Quando a gente fala transtorno, a gente está falando de doença, não é só ficar ansioso, que é bem diferente. Muito bem, a gente já está chegando quase no limite da live aqui, né, de 59 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que surgiu. Não sei se você sabe que pode fechar a qualquer momento, porque eles duram 60 minutos. Então, a qualquer momento, se fechar, eu já estou falando tchau. Pois é. Então, eu também já aproveito para dar um tchauzinho caso feche. Por isso que eu estou dizendo do tempo. Tem uma última pergunta que eu queria trazer aqui, que é a seguinte: se existe, né, perguntaram aqui, se existe algum teste, né, que possa funcionar como diagnóstico para a depressão. Né? Então, acho que eu vou responder. Quer dizer, na verdade, o diagnóstico de depressão ele continua sendo clínico, é pela história do paciente, é pelo que ele traz. Né? Nós não temos, nesse momento, a gente tem uma série de pesquisas, mas a gente não tem, na prática clínica validado, um teste diagnóstico que afirme, olha, esse indivíduo tem ou não depressão. Né? Pesquisamos marcadores biológicos nesse sentido, pesquisamos neuroimagem nesse sentido, mas nada que seja assim contundente, que seja, né, algo que a gente utilize no nosso dia a dia como clínicos. Né? Mais alguma consideração que você gostaria de fazer, Alexandrina, aqui para a gente encerrar? Não, eu acho que a grande consideração é de que todos devem se cuidar, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, manter a alimentação, que a gente acabou não falando, mas alimentação, sono, atividades e aí uma rotina para que evite o adoecer e mantenha-se saudável. Procurar fazer sempre o exercício de ver o lado positivo das coisas e o excesso de informações negativas ou repetidamente a mesma notícia, isso é adoecedor. Então, se cuide, porque nós queremos terminar esta pandemia todos vitoriosos e dissemos, vencemos e vamos fazer história, porque nós vamos contar essa história para o futuro, o que nós passamos nesses dias, que está sendo bastante, vamos dizer, amplo, mas ao mesmo tempo enriquecedor em experiências, né? Eu acredito, pelo menos eu vou sair com muito mais bagagem, experiência e vivência desses momentos. Legal. Bom, queria agradecer em primeiro lugar aqui a presença da doutora Alexandrina Meleiro, a vice-presidente do Conselho Científico da Abrata. Queria agradecer o convite também da Abrata feito
a nós todos aqui do Conselho Científico, presença de todos também, foi bem legal. Acabamos aqui em 15 segundos, está aparecendo aqui para mim. Obrigado, então, e a gente se vê em breve. Um ótimo sábado para todos. Tchau. Beijos. Beijos.